Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui pontualmente às 15 horas para a gente dar início a essa live especial de hoje, com a presença do Enan Rezende. O Enan Rezende que tem se destacado tanto aí na mídia por ser esse médico, essa pessoa autista, que contrariando tantos prognósticos, né? Se tornou um médico, uma pessoa que tem um extremo carisma e que tem feito da medicina uma forma de mostrar amor ao próximo. Quem tem acompanhado o Enan Rezende pelas mídias tem visto aí que se trata de uma pessoa super tranquila, uma pessoa centrada, uma pessoa dedicada. E era isso que nós queríamos, né? Muitos médicos nessa condição. E o Enan, quando ele era criança, teve aí algumas insatisfações. A mãe do Enan, a Érica, né? Quantos foram as pessoas que disseram o seguinte: olha, ele não vai conseguir nem ser alfabetizado. Imagine só, você não vai ser alfabetizado. E essa criança que não seria alfabetizada se tornou um médico respeitado, um médico dedicado, amoroso. Vamos ver se o doutor Enan, ele já está aqui. Só um minutinho, pessoal. Já, a doutora Enan já está aqui. Vou buscar no perfil do projeto da mãe dele, né? A mãe do Enan, a Érica, tem um projeto muito bonito. Doutor Enan Rezende, que satisfação tê-lo aqui. Seja muito bem-vindo. Oi, muito obrigado. É uma honra estar aqui. Uma Enan, honra estar aqui no live. nós ficamos tão felizes quando você aceitou o nosso convite. Eu estou vendo a Érica ali no cantinho. Boa tarde, Érica. Boa tarde, obrigada. Estamos muito honrados por esse convite. Essa página de inclusão é a que a gente esperava para poder conversar há muito tempo, viu, Tatiana? Grande... Que coisa boa, eu fico feliz. Gente, então estamos aqui diante de mãe e filho, né? Cada um com uma história. A Érica tem uma história, o Enan tem outra história, né? E essas duas histórias, elas se unem e só dá coisa boa, né? Esse Rondonópolis tem muita sorte de ter vocês, viu? Daqui a pouquinho vamos falar do seu projeto, vamos aproveitar e falar do seu projeto, né, Érica? Com certeza. E hoje, Enan, que satisfação tê-lo aqui. Aí, quando a Érica me mandou as fotos, né, para eu escolher qual que a gente ia fazer o card, eu falei, nossa, mas tá bonitão, hein? Esse Oh, médico lá nesse posto de saúde deve estar demais. obrigado. Então, Enan, vamos começar aqui a matar essa sede das pessoas que estão assistindo a gente, né? E as pessoas querem saber de você. Eu tenho um filho autista de 8 anos, várias pessoas aqui são pessoas com deficiência. Aqui na nossa página, e eu tenho um imenso orgulho dessa página, aqui no nosso perfil nós temos pessoas com deficiência, famílias de pessoas com deficiência e profissionais ligados, né, às deficiências. Então, assim, eu me sinto muito em casa com o pessoal daqui, né? Todo mundo fala a mesma língua. E tem muitas pessoas que no dia a dia, durante a semana, me fazia perguntas, Tatiana, você vai perguntar isso, você vai perguntar aquilo, talvez na hora eu não vou poder entrar na hora, mas vai ficar gravado? Vai, gente, vai ficar gravado, vai ficar aqui no IGTV, depois a gente sobe para o YouTube, não se preocupa, que vai dar para todo mundo ver o Enan, né? Enan, vamos começar lá do começo? Vamos. Conta pra gente, vamos começar lá de pequenininho, como é que foi essa questão do diagnóstico? Porque eu imagino que tenha sido lá mais ou menos em que ano? 2 anos. Se eu não me engano, foi com 3 ou 4 anos, né, que eu recebi um diagnóstico errôneo de psicose infantil. Não era autismo ainda. Então você fazia parte daquela leva de pessoas que tiveram, aquela grande leva de pessoas autistas que tiveram o diagnóstico equivocado, né? Aham. E muitas pessoas perguntam assim pra gente, Tatiana, por que que nós temos tantos autistas hoje?
Aí eu uso as palavras do Dr. Carlos Gadia, né? Aí eu respondo assim, talvez não tenha aumentado o número de autistas. Acontece que agora a gente consegue detectar que é autismo, o que a criança tem, né? E antigamente nós tínhamos aí muitos mesmos diagnósticos equivocados. Mas e aí? A gente está falando de 20 e poucos anos atrás, né? Eu imagino que 20 e poucos anos atrás devia ser bem mais difícil para conseguir um diagnóstico. E vocês perambularam muito de médico em médico? Tatiana, na época eu era estudante de psicologia, né? Então eu me casei muito cedo, com 17 anos, e já comecei a faculdade. E o Hernan nasceu quando eu tinha 19. Então, os meus colegas, os meus professores, a gente já vinha estudando. Só que psicose infantil e autismo infantil eram diagnósticos muito juntos. Então, não se conseguia na época, eu nem realmente não questiono os profissionais, mas não se conseguia separar muito. O Enan apresentou a ecolalia, por exemplo. Né? Bom dia, Enan, como vai você? E ele repetia, bom dia, Enan, como vai você? Então, assim, foram colegas minhas que se formaram um ano antes de mim, eu já estava também no 5º ano, que fizeram um diagnóstico junto com um psiquiatra que era professor meu. Né? Então, assim, eram pessoas que estavam ali no dia a dia nosso, no meio. Então, assim, ter um diagnóstico de psicose infantil na época seria como ter o de autismo mesmo agora. Tanto que eu chorei, fiquei 30 dias tendo que elaborar isso, eu tenho um filho especial, e agora o que eu faço? Então, eu sempre soube, assim, que eu deveria estimular o Enan. Então, essa palavra estimulação, mesmo quando não tínhamos internet, era empírico, sabe? Assim, vamos tentar e ver se acerta, vamos... Então, eu comecei desde cedo mesmo, dos 2 anos, 2 anos e meio, a gente já tentava quebra-cabeça. Ele já tinha diagnóstico, com 2 anos ele já estava com diagnóstico, 2 para 3? Mais ou menos com 2 anos e meio para 3 foi quando a gente recebeu, né, o diagnóstico. Com 4 a gente já tinha se mudado para Jales, né? Com 4 a gente já tinha se mudado para uma outra cidade, para o estado de São Paulo, nós fomos para Jales. Na época do diagnóstico, a gente estava em Umuarama. Então, a gente foi mais ou menos nesse período. Então, eu só sabia assim, eu tenho que estimular. E aí a gente começou a estimular. Então, assim, hoje analisando tudo, as crianças que a gente vê pequenas, depois, posteriormente, né, você vai contar que a irmã dele, caçula, né, o irmão do meio não, mas a caçula tem autismo severo. Hoje a gente vê assim, nossa, como era isso. Só que não tinha mesmo, assim, a gente nem tinha internet para pesquisar dessa maneira que a gente tem hoje. O Enan tá com 28 anos, né? Então, você imagina, 25 anos atrás, o que era isso? Pra gente já foi difícil, imagina para vocês. Mas a gente estimulava. Então, eu sei que o que eu fiz com ele foi diferente do que eu fiz com o irmão neurotípico. Porque a necessidade de estimulação era maior. Então, um pouco de dificuldade de fala, não de falar, mas de articulação de fala. Uma questão motora, de compreensão mesmo de situações. Ele perguntava, às vezes, em algum evento, a gente vai embora? Eu falava, não, a gente vai demorar muito. Nossa, se demorar muito, o que era isso, né? Então, demorar muito teria, assim, eu não vou embora falar, né? Não, olha, a gente vai demorar 2 horas. Então, mas naquela época, hoje em dia, tá tudo certo. Hoje em dia, a gente trabalha literalmente com ele, mas naquela época era difícil. Teve uma vez que minha mãe falou que a gente só ia embora na madrugada. Eu entrei em pânico, porque eu tinha que dormir. Ele tinha aula, né? E o Enan, ele tinha mais aula. Quando chegava no sábado, ele chorava porque não tinha aula. Como assim? Não tem aula? Mas, filha, é sábado, final de semana, mas eu vou ficar sem aprender no sábado, como assim? Né? Então, assim, hoje a gente... E já que você tocou nesse assunto de escola, Érica, lá na escola, quando você era criança, como que era para você, assim, você se sentia diferente dos outros ou para você era tudo normal? Porque eu já conversei com outros autistas e eles falam assim para mim, não, para mim, eu era igual aos outros, eu não tinha nenhuma dificuldade. Depois, quando eles cresceram, é que eles olham para trás, é que eles veem as dificuldades que eles tinham, principalmente com relação à questão social, né? E você, Ana? Você percebia, assim, você criança, você percebia alguma coisa de diferente? Então, Tati, essa pergunta, né, já foi perguntada para mim em 50 outras mil vezes. Então, mas o que acontece? Aí até
Deu uma travada. Pessoal, vocês que estão assistindo, quem tá travado? Eu ou eles? Aí voltou. Claro. Tá Oi, voltando. então, aí até fui perguntar pra minha mãe o que eu tinha de tão diferente, porque assim, eu lembro dos coleguinhas falando que eu era diferente, falando que eu era louco, que eu era estranho, até dos pais dos coleguinhas também falando que eu era estranho. Só que eu não entendi o porquê, o que eu tinha de diferente, porque pra mim eu era eu. Igual. É, E aí, o que eu lembro de e o diferente que eu bullying, tinha Renan? mesmo, hum, E o Com bullying, essas diferenças teve bullying? é, algumas vezes chegou a ter, mas hoje que você entende, né? mas hoje que eu Hoje entendo. entende. É. Na época, E como é que você se sentia em relação a essa forma como os outros te tratavam? Ficava triste, né? Sozinho. É, porque na época eu era criança e, independente de ser autista, eu queria brincar. Brincar com os outros colegas, Exatamente. brincar com os brinquedos dos outros colegas. No entanto, eles não deixavam, se juntava para brincar e juntava todo mundo e não me chamavam. Uma coisa que eu lembro que eu tinha de diferente mesmo era dislalia. Tinha muita dificuldade para articular palavra. palavras. Inclusive aquele R, o R brado, aquele do famoso tratorzinho da língua. O rrr, eu tinha muita dificuldade para fazer. Aham. Pois é, Ana. E assim, e hoje a gente está aqui conversando com você e é inevitável a gente não pensar nos nossos, né? Porque provavelmente também os nossos passam por aquilo que você passou. E uma das coisas que a gente busca muito aqui no Direito e Inclusão, e eu tenho certeza que é uma busca de vocês, é despertar essa empatia nas pessoas para que esses adultos eles já ensinem as suas crianças, né, a terem empatia desde cedo. Porque olha só, você está me dizendo que você ficava triste porque você queria brincar. Toda criança quer brincar. A criança, ela veio no mundo para brincar. E certa vez, um autista me disse o seguinte, que quando ele estava na escola e ele via os colegas brincando, ele queria ir lá brincar, mas alguma coisa dentro da cabeça dele não deixava ele ir. Como que funciona isso, Ana? É, Você ter não sei, vontade, mas não conseguir ir. É assim mesmo? é, diria, né, que estaria relacionado também à timidez, às vezes a vergonha também. Se no início você quer e você quer brincar, as crianças não deixam. Ah, você é assim, você é assim, você é assim. Chega uma hora que a sua autoestima também já baixa. E tinha um Aí você vai detalhe. desistindo. Tinha um Aham. detalhe. Tinha não, né? O Enan tem 1,86 m. Então, ele Pequenininho, né? nasceu com 56 centímetros. Coisa Nossa, pequena. enorme. Enorme. E ele era, assim, destoava da turma também em relação ao tamanho. Muito branquinho, comprido e magro, né? Então, assim, tinha algumas coisas, né? Assim, ele destoava um pouco, porque ele era grandão também, né? Então, existia uma coisa e outra e ele não percebia. Mas eu achava bom que ele não percebesse na época, ele ficava triste, não entendia. Hoje, ele analisando, ele vai entendendo. Eu Inclusive, entendo como é que é. eu não sei nem explicar o porquê, mas teve uma vez que eu estava num clube, eu entrei numa piscina, né? Aí duas meninas também entraram na piscina. Eu comecei a sentir tanta vergonha de mim mesmo, mas tanta vergonha de mim mesmo que eu saí da piscina. Não O sei que porquê. será? Isso aí pra mim é a timidez. Isso aí é a timidez. Renan, conta aqui pra gente como é que é a sua vida social hoje. Olha, hoje minha vida social melhorou muito. É, até por causa da repercussão, hoje as pessoas, né, já me tratam de uma forma mais diferenciada. É, Aham, te respeitam, né? me respeito.
Mas antes da repercussão, algumas me olhavam meio estranho, Meio torto torto. ainda? Ah, Aham, é aquela típica pessoa preconceituosa que nós estamos aí lotados nesse mundo afora, né? Aquelas pessoas que a gente tem que estar ali para lá e para cá dando um saculejo nelas de vez em quando e mostrando para elas que a inclusão é um caminho sem volta, não é mesmo? E que verdade. se você é preconceituoso, você tá fora da moda, porque agora a moda é respeitar a lei. E a lei diz: discriminação em razão da deficiência da pessoa é crime. E não, a gente está falando de norma porque parece que só pelo amor não vai. Então a gente tem que ir também pela letra da lei. Né? Mas o ideal é que fosse pelo amor e nós estamos aí labutando para plantar essa sementinha no coração dos adultos. E eu falo dos adultos porque eles que têm esse papel de estar cuidando das crianças. E é lá com as crianças que a gente vai fazer novos adultos, né? Enan, e me conta, agora, aquela pergunta que está todo mundo assim louco para ouvir a resposta. Fala, como é que é lá a sua vida profissional? Como que é o seu trabalho, o seu dia a dia profissional? É, olha, é muito bom. Graças a Deus, no caso, para trabalhar o autismo não me atrapalha em nada. Quando eu fazia medicina ainda, eu tinha esse medo, dos pacientes souberem que eu era autista, me desprezarem, mas não é o que acontece. É totalmente o contrário. Os pacientes, eles não se importam com o fato de eu ser autista, muito pelo contrário, eles me procuram, até por isso, me tratam super bem. Eu adoraria ir num médico autista. Primeiro, porque eu sei que ele ia me falar a verdade. Segundo, porque eu sei que ele é uma pessoa Falou muito a totalmente verdade. qualificada, inteligente. Olha, eu tenho certeza que você desempenha o seu papel como médico, Enan, da forma mais sofisticada e linda possível. Por quê? Porque eu estava assistindo as matérias com você, a forma como as pessoas dão testemunho, né, do seu atendimento, né? E a gente está falando de pessoas até idosas, sabe, dando um testemunho. E a pessoa idosa, quando ela fala, você vê no olho que ela está encantada com o médico. E foi o que a gente assistiu, né? E conta pra gente aí como é que é esse trabalho seu lá no posto de saúde, porque eu vi que você também faz você faz o trabalho interno, mas você também faz um trabalho externo, né? Aham. Por causa que eu trabalho na atenção básica, que é do faz parte do SUS, e uma das coisas da atenção básica é assim, né, o acolhimento, a longitudinalidade, a coordenação do cuidado, aí no caso, e também a territorialidade. No caso do território, né? Nós temos nossos territórios, né, de saúde. E aí, no caso, né, da minha região de saúde, né, eu atendo as pessoas no meu bairro, né, no PSF, e no caso era de segunda a quinta, até sexta de manhã eu atendia, e sexta à tarde eu saía para as visitas domiciliares, que aí é quando nós vamos nas casas daqueles pacientes que não têm condições de ir ao PSF. Geralmente porque são acamados, porque tem alguma deficiência que impede ou dificulta o deslocamento. Só que, assim, né? Agora, por causa da pandemia, as visitas foram suspensas. Aí, no caso, as visitas domiciliares eu estou fazendo mesmo só quando é mais caso de emergência. Entendi. Aí você tem que se paramentar e ir Aham. lá no domicílio da pessoa. E talvez agora, nesse caso de pandemia, né, talvez agora também elas estejam muito precisadas, né, desse aconselhamento médico, dessas consultas. Porque quando a gente está falando de pessoa com deficiência, com mobilidade reduzida, quando a gente está falando de idoso, quando a gente está falando de uma pessoa bem doente, imagina pela cabeça dela o que não passa, né?
assistindo, ouvindo notícia, falando que está morrendo gente, falando que tantas coisas ruins, e a gente liga a televisão, liga o rádio, é só coisa ruim para ouvir. Eu imagino que para elas não seja fácil, né? E quando elas veem você chegando, deve ser uma alegria só. É verdade. Assim, eu tenho visto, né, todo tipo de reações, né, de pacientes por causa da pandemia, né? Eu tenho desde aqueles que estão com muito medo até aqueles que simplesmente não acreditam na pandemia, que acham que é uma invenção da imprensa. Ainda tem gente que pensa isso, né? Aham. Aí a E o gente que acaba lidando com todos esses grupos. Sim. E aí você está no seu dia a dia, na atenção básica, eu imagino que o que mais você esteja falando nesse momento para os pacientes é sobre isso, né? Aham. Tem muita dengue também aqui, né? Tem dengue também, né? A dengue o já é uma endemia, né? É o que mais atende, né? Não. Ó, lembrando que nós estamos, tanto vocês como nós aqui, estamos aqui no nosso Centro-Oeste, né? E agorinha o Fabrício entrou ali e disse assim, Enan é o The Good Doctor do Cerrado. O que você sente quando o pessoal faz essa comparação, Enan? Eu acho, não sei, eu acho legal. Mas é diferente na TV, né? Do que... É diferente. É ficção versus a realidade, né? Porque não é bem assim, né? É claro que a gente sabe que é ficção. Então, assim, não tem daquela maneira, aqueles trejeitos, aquele comportamento, assim também como não tem aquela inteligência, né? Não é um savan, é um autista, batalhador, estudioso, né? Então, assim, é até interessante, mas claro que traz à luz a questão do autismo, isso é uma coisa bem legal, né? E nos comentários que nós tivemos aí, nas postagens que nós fizemos sobre você, o que mais teve foi isso, as pessoas comentarem assim, nossa, vai ser com o The Good Doctor brasileiro. Eu vou até perguntar para o Enan o que ele acha disso. O Enan ficou um pouco, assim, ficou conhecido, o primeiro médico autista do Brasil. Eu diria que é o primeiro que se pronunciou enquanto autista, mas nós temos médicos autistas. Tanto que a primeira aparição assim, na TV, né, que foi no programa da Fátima Bernardes em 2018, logo em seguida vários médicos entraram em contato conosco, dizendo assim que a história do Enan estimulou eles a se declararem autistas. Porque eles temiam e temem, muita gente teme, e eu até entendo por que a questão do preconceito. Porque, infelizmente, essa página sua é de uma importância enorme. O preconceito é material, ele é real, ele continua existindo nas nossas vidas. E para você e para mim, que somos mães de filhos especiais, é o que incomoda. O fato de nossos filhos serem especiais são os nossos filhos. Do jeito que eles são nossos, são amados. Exato. E a gente nem queria eles diferentes, né? Porque senão não seriam nossos filhos. Não, um dia uma pessoa me perguntou sobre a Isabela e falou, mas você não fica assim sentida por não ter uma filha saudável? Gente, a Isa é tão saudável. Eu ouvi isso, né? Como se eles não fossem saudáveis, né? A pele dela é tão boa, só come de nada. É tanta saúde mais do que a gente. Então, assim, eu não entendi, mas até ri, porque tem coisa que não dá para comentar, né? Direto então, as pessoas chegam na gente e falam, né? A doença do seu filho. Aí eu fico assim, ai meu Deus do céu, a doença do meu filho. Mas meu filho, ele é o mais sadio aqui de casa. Que eu acho que é o que a gente mais cuida, né? De certa forma, a gente tem mais cuidado, a gente alimenta melhor, enfim, né? Nós somos cheios de cuidados com esses meninos, né? E o Enan, com esse excesso de cuidados da mamãe? Porque geralmente a mãe, ela é toda com o filho mais velho, né? Aí é desse jeito também, Enan? Não, foi meio pai, né, Enan? Fala aí. Mas às vezes que é mimar demais, eu tenho que botar limite nela. Mas deixa eu te falar uma coisa. A minha mãe me chama de bebê até hoje. Aí a minha filha virou para mim e falou assim, mamãe, por que a vovó te chama de bebê até hoje? Aí eu respondi, eu falei para ela assim, minha filha, porque para nós, os filhos,
nunca vão deixar de ser aqueles filhinhos que a gente queria ainda que eles estivessem no colo, né? Nunca vai deixar de ser os bebezinhos nossos. Vocês crescem, vocês voam, vocês brilham, mas a gente queria que tivesse aqui no nosso colo, né? Já que não cabe aqui inteiro no colo, mas pelo menos aqui com a cabecinha, que é o lugar que a gente quer vocês para sempre, né? Só que eu tinha que fazer um pouco diferente desse papel materno com o Enan, porque quando ele tinha 7 anos, o pai morreu de acidente. Então, na época, eu tinha 26 anos, o Enan tinha 7 e o irmão tinha 6 meses. Então, o meu mãe se modificou para pai, né? Então, de certa forma, eu sei que eu não iria substituir a imagem do pai, mas durante os 5 anos que eu fiquei viúva e depois eu me casei novamente, eu fiz muito esse papel pai e mãe. Então, eu fui muito dura com ele, sabe? Às vezes as pessoas até me criticavam, porque eu tinha que manter uma postura muito firme, né? Paterna, digamos assim, e tinha que ser mãe. Então, assim, na verdade, ele sofreu um pouco comigo. Hoje Eu que te entendo. Eu te entendo perfeitamente, Érica. A minha mãe também ficou viúva muito nova, com 3 filhos pequenos. O mais velho era eu, que tinha 4 anos. 4, 2 e 8 meses, né? Então, ela também teve que ser essa mãe. Então, nesse quesito aí, Ana, nós estamos iguais, viu? Empatadinhos, viu? E, Ana, como a sua mãe mesmo disse, você se expôs, né? Então, quando a gente fala assim, o primeiro médico autista, a gente está falando que você é o primeiro médico autista que se expôs, né? Porque nós sabemos que temos outros médicos autistas, inclusive alguns que nem sabem que são autistas, né? Tem demais isso também. E em algum momento, Enan, dada essa dimensão, né, de pessoas atrás de você, querendo conversar com você, querendo saber sobre a sua história. E a gente sabe que o autista, ele gosta mais de ficar na dele. E aí, em algum momento você se arrependeu dessa exposição? Deixa eu ver. Basicamente, dia sim, dia não, né? olha, eu não votaria. O que eu posso dizer é que eu não votaria atrás. E a partir do momento que eu resolvi me expor, que eu resolvi me declarar autista, me expor, eu sabia que era um caminho sem volta. Eu sabia que teria consequências. E realmente tiveram algumas consequências bem desagradáveis. Eu ter me exposto. Mas, de certa forma, para você foi libertador? Foi. Foi. E agora você está aí junto com a sua mãe, que tem um projeto super legal, né, de inclusão na escola. Ela vai de escola em escola, ela vai não só escola, como órgãos públicos e outros locais, para falar do autismo, né? E eu tenho certeza que você tem um papel aí muito grande nisso, você e a sua irmã, né, por ela estar aí tão engajada com relação a isso. Vocês, de certa forma, vocês lutam pela inclusão, pela aceitação, por levar empatia. E aí, me conta, você pretende continuar com essa luta aí atrás de inclusão, de fim do preconceito, de empatia, ou você está pensando em enfiar a cara aí em algum estudo, alguma coisa nesse sentido, de repente mudar de cidade? Como é que tá isso aí, Ana? Olha, por enquanto eu estou estudando muito para passar na prova de residência de neurocirurgia, que é uma residência bastante difícil. Aí, é assim, né? Aí, até por causa do meu hiperfoco, que eu tenho muito hiperfoco, né? Quando eu entrar na residência, eu vou acabar ficando mais aquilo. Com certeza, né? Com certeza. A gente conversou um pouco sobre isso, porque assim, o projeto Autismo na Escola surgiu em função das histórias com o Enan. Histórias relacionadas a preconceito, sim. E a gente até fala, né? Onde está a nossa dor, está o nosso ministério. Então, o projeto passou a ser um ministério mesmo na nossa vida. Toda sexta-feira, eu e meu esposo, a gente vai... Hoje não é mais em escola, é órgão público. Enfim, a gente já conversou, já te contamos assim, a dimensão que o projeto tomou, hein?
3 anos foram mais de 20 mil pessoas que passaram pelo projeto. A gente fez uma escola inclusiva em Goiânia, inclusive, tá? Eu não me lembro certinho, mas é algum centro, alguma coisa. Eu me lembro do bairro, eu fiz, era uma escola bem inclusiva, uma escola integral. A gente teve aí um dia e a gente fez o projeto. E o que a gente conversou com o Hernan foi assim, que ele podia cuidar das coisas dele, então eu e meu esposo faz, porque ele tem uma vida para seguir, né? E que a gente seguiria com o projeto. Então, assim, a gente já pensou em parar algumas vezes, né, Tatiana? Você que está nisso, você sabe a luta que é. A gente se pergunta às vezes por que eu ainda estou nisso, né? Porque tem coisas muito boas, mas é muito cansativo, porque é romper barreiras mesmo, é passar algumas vergonhas, é receber não, é as pessoas não te responderem as mensagens que você manda, enfim. E você perguntou sobre a questão da repercussão, do que aconteceu, e a gente teve uma situação desagradável que aconteceu com o Enan, né? Vou aqui citar para ser mais rápida, que o sonho dele era entrar no exército. Sempre Eu ia foi. perguntar sobre isso, inclusive. Quando criança ele participou de um concurso de pintura, o Enan pinta, desenha super bem, lá no exército, aqui na minha cidade, e ele ganhou, inclusive esse quadro se encontra lá no 18º GAC, na Casa de Armas. Então, a repercussão de tudo isso foi em 2018. E em 2019, ele já tinha terminado a faculdade, ele havia sido convocado, a gente comprou toda a farda, toda a roupa, porque a pergunta que o Exército faz é se você tem uma doença, né? Então, assim, você sabe que um autista nunca vai considerar o autismo uma doença, né? Então, assim, para o Enan, ele não tem uma doença. O autismo não é doença. Para mim também não, Enan. É um modo diferente de pensar. Então, assim, a gente vem de um país tão inclusivo, imagine, em nenhum momento passou pela nossa cabeça, uma vez que ele foi convocado para ser médico oficial do Exército. Então, assim, médico, ele se formou, pegou o CRM, nunca usamos de diagnóstico para facilitar a vida dele em nenhum momento, porque ele mesmo não quis. Então, ele foi no rala mesmo, de esforço, né? Se esforçou muito, fez prova como todo mundo, tinha a mesma quantidade de estágios, de horas, assim, igual. Terminou a faculdade em 6 anos, nunca reprovou de nenhuma matéria. Então, assim, e eu sou neuropsicóloga e sei do potencial do Enan, sei da questão do esforço físico do Exército, eu sei de tudo. Então, eu tinha convicção que meu filho tinha total condições, né, como profissional que eu sou, de exercer. Acho que eu não, mas ele sim. É que eu brinco que a doida sou eu. Então, foi uma surpresa para nós, porque ele foi para o Exército, bordaram as roupas nele e tal, cortaram o cabelo, raparam o barba, e no dia 1º de fevereiro seria o dia que você iria se apresentar. E ele foi, saiu daqui fardado, lindo, maravilhoso, e eu super feliz, ele ia voltar só à noite, né? E passaria alguns dias, assim, bem focado ali. E 3 horas da tarde o Enan volta. E eu estava atendendo o paciente e eu vi pela janela do meu consultório que o carro voltou. Ah, Tatiana, eu sabia o que tinha acontecido. Eu tinha certeza no meu coração tudo que tinha acontecido. Pela primeira vez na minha vida, em 23 anos de profissão, o ano passado, 24 anos, eu tive que cortar uma sessão de um paciente, pedir desculpa e eu vim para casa porque eu tinha certeza o que tinha acontecido. Para resumir para você, 2 meses depois a gente conseguiu esse laudo através do Ministério Público e lá está claro e evidente, o Enan foi dispensado por ser autista, né? Autista. Em 20 minutos de conversa, depois disso ele foi para 2 psiquiatras em Campo Grande. Em 20 minutos de conversa, elas perguntavam se ele era doente, por causa que o Exército falou, né, que eu teria que ser avaliado por 2 psiquiatras militares, no caso. Que aí aqui só tem na 9ª região militar, que então ele teve que ir para Campo Grande. Aí me colocaram numa viatura, né, me levaram para Campo Grande daí. Aí na consulta com as psiquiatras, assim, a consulta não durou nem 20 minutos. 20 minutos. E elas me perguntaram coisas do tipo: você tem alguma doença crônica? Você tem alguma doença neurológica? Na sua família tem alguém com doença neurológica? Eu falei que não. Não. Eu nem mencionei sobre o autismo, mas também ninguém me perguntou sobre Mas elas autismo. sabiam, porque 20 minutos depois que ele saiu da sala, elas entregaram um papel no envelope lacrado, e que esse papel a gente só conseguiu mesmo entrando com recurso, entramos com advogado. Eu até entrei em contato com você, eu acho que você se lembra também. Lembro. A gente só conseguiu depois que o Ministério Público acionou, a gente conseguiu o documento que lá diz bem claro assim, que ele dissimulou sintomas.
Isso é claro que a última coisa que um autista faz é dissimular. Mas por Para que você que ver o tanto que elas entendiam disso, né? Por que que escreveu dissimulou sintomas? Porque ele não apresentou, ele não chegou lá e ficou batendo asinhas, né? Que esse é o caso da autista severo da Isabelle. Ele não apresentou estereotipo, ele conversou como ele está conversando com você. E lá no final ainda diz, mas os meios de comunicação afirmam, e aí citam fontes da onde saiu as matérias sobre ele, que ele é autista. Então isso se encontra no laudo. Eu lamento muito, assim, eu lamento porque eu sei que isso não reflete o Exército Brasileiro, né? Mas muito mais os profissionais militares Não deixa de ser uma vergonha. O que não deixa de ser uma vergonha, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas ligadas ao Exército vão assistir essa live depois, né? Tenho certeza disso. E como você disse, eu acho que isso também não condiz com a postura do Exército. Mas, infelizmente, em todo lugar nós vamos ter pessoas preconceituosas, porque isso, na minha opinião, foi preconceito. Um preconceito que estava dentro desse pessoal, né, que foi responsável por isso aí. Falar que estava dissimulando, gente, por favor. E aí, a partir do momento que eles fizeram esse laudo, escreveram lá que havia essa dissimulação, isso virou discriminação. E discriminação, gente, é crime, né? É crime. E tomara, né, que isso não aconteça novamente e com outra pessoa, o que eu acho meio difícil de não acontecer. Mas vocês já pensaram em levar esse assunto do Exército mais profundamente aí, administrativamente ou até judicialmente? Aí nós entramos com um processo, né, judicial, mas nunca por conta de dinheiro, nada, só para o custo do advogado. A gente entrou com o advogado, porque isso trouxe mais consequências ainda. Então, não bastasse ele não poder entrar no Exército, e aí, bem, enfim, é uma história e tanta, chorei muito, queria desistir de projeto de inclusão, enfim. Mas passou e a gente está aqui na luta, é por isso que a gente ainda continua. É que lá no laudo, a única coisa que dizia, que ele disse assim, olha, realmente isso aqui eu não sou capaz, porque eu não sei, eu não aprendi, era porte de arma, era manusear a arma. Aí ele foi, fez um curso, passou com 100%, fez psicotécnico, aí sim ele foi avaliado com testes psicológicos, passou com 100% e entrou com a documentação. Mas a documentação também vai para o Exército e voltou dizendo que ele não pode possuir porte de arma porque ele é autista. Mesmo passando por provas, mesmo fazendo avaliação psicológica. Então, assim, foi aí que nós chegamos até dia 18 passado agora, a gente teve uma audiência com a ministra Damares, né, que é a ministra dos Direitos Humanos, apresentamos o projeto Autismo na Escola, mostrando que é um trabalho de pátria voluntária que a gente já faz desde 2017, todas as sextas-feiras, e a gente apresentou o caso do Enan, porque a gente sabe que processo demora, enfim, porque a gente fala disso, né, cobra-se tanto de nós, né, do setor privado, que se faça a inclusão, inclusive obriga as empresas a incluir o PCD, e nos órgãos do governo, infelizmente, mas o Exército é muito fechado. Mas a gente vê o general Vilas Boas falando, inclusive, matérias dele, dizendo assim, da possibilidade de um Exército mais inclusivo, que há de se pensar sobre isso, né? Então a gente vê que o Enan com a história e o desejo dele, eu não diria hoje de servir, sabe, Tatiana, mas hoje a gente tem que limpar esse nome dele que ficou ruim ali dentro do Exército, porque ele tem uma carteirinha de dispensa especial, de contraindicado para o serviço militar. Quer dizer, eu mandei um menino saudável, um filho, né, capaz, e de repente me vem hoje uma carteirinha que coloca ele numa condição ele se sentiu um tanto humilhado com tudo isso, sabe? Tatiana, tudo que eu mais quero é limpar a minha honra. Limpar o nome. Porque a minha honra foi manchada. Tudo que eu quero é limpar a minha honra. Com certeza. E dizer que você não tem condições de ter porte de armas. Um cara que chega onde você chegou, que tem a avaliação que você tem, né? Eu acho que dizer que você não tem um porte de arma... Aliás, eu acho que você tem muito mais condições de ter porte de armas, Enan, do que 98% da população brasileira, né? Porque eu acho que você teria muito mais disciplina, muito mais estrutura para ter isso do que os demais. Mas, infelizmente, o que a gente tem hoje é que as pessoas não entendem a condição do autista. E, Érica, pode desistir não, viu? Não pode desistir. Nosso caminho, ele é comprido.
ele é cheio de barreiras, repleto de barreiras. Mas se a gente desistir, como é que faz? Não E, dá. A Tatiana, gente tem que continuar. e assim, eu sou médico de formação, eu dirijo, tenho CNH, tenho título de eleitor, trabalho, pago meus impostos, contribuo com a Previdência, não tenho nenhum antecedente criminal. Aí eu ainda pergunto por que que, apesar de tudo isso, algumas instituições do Estado ainda me tratam dessa forma? Não tem resposta não, Enan. Viu? Você fez uma colocação muito completa, né? Que já quebra a perna de quem vai responder. Né? Então não tem como negar. Né? Puro preconceito, discriminação. Está muito claro isso. Né? E a gente está sabendo que você está terminando aí um livro, o Expressamente, né? Fala um pouquinho dessa obra pra gente. Olha só, já terminou já! Que bacana, Ana! Vai ser nosso best-seller. Eu faço questão de divulgar para os 4 cantos. O Expressamente surgiu a partir, né, de vários textos que eu fui escrevendo ao longo da minha vida, porque eu sempre gostei muito de estudar e de escrever. Inclusive história. Apesar de ser médico, eu gosto muito de história, história do Brasil, história da humanidade. Eu também sempre gostei de pesquisar e escrever a respeito. Poesias também, são minha grande paixão. Inclusive, eu recomendo todo mundo a escrever poesias. É muito bom, é uma terapia. E assim, o Expressamente acabou sendo isso, uma coletânea de textos que eu fiz ao longo da vida. Não é uma história sua, né? Não chega assim, não é uma história. Cada capítulo é um assunto diferente. Isso. Tem até um pouquinho dos desenhos. Tem um pouquinho dos desenhos também, ó. Né? Então, assim, ele fez uma coletânea de tudo. É interessante que é o Expressa a Mente, porque ele pensa sobre vários assuntos. E quando o Enan escreve, ele é muito melhor do que quando ele fala. Então, essa mente é brilhante. Isso aqui tem, assim, não tem 10% das coisas que o Enan já escreveu. Ele escreve para o Recanto das Letras há muito tempo, né? Uhum. Tem muita coisa lá no Recanto das Letras. E, assim, muito que eu ia sabendo do Enan era pelos desenhos e pelo que ele escrevia. Então, nossa, esses desenhos aí são todos dele? São muita coisa. Nossa, sensacional. Eu vi você mostrando aí. Muito bem, Ana. E aí, quando é que vai estar aí disponível pra gente? Olha só, gente, que bacana. E quando é que vai estar disponível pra gente comprar? Então, Tatiana, nós íamos fazer o lançamento, era quando? De março? 3 de abril, não, né? Dia 4 de abril. Mas aí, em função da pandemia, não fez o lançamento. E sim, sabe que pro Enan tem essa questão do lançamento. Que daí depois colocaria, né, o livro à venda. Só que aí tá demorando, né? Por conta da pandemia, a gente não vai poder fazer aglomeração. Nós estamos pensando em já divulgar aí nas redes sociais, e aí quem adquirir a gente mandar pelo correio, porque é uma publicação nossa mesmo, assim, não tem nenhuma editora, algo realmente para presentear vocês, que é muito legal. Aqui tem cadeira vazia? Tem cadeira vazia, uma poesia. Tem uma poesia, Cadeira Vazia. Essa aí me doeu demais, porque tem a ver com a história dele. Tem Anjos Azuis, que é uma poesia que ele fez para a irmã, também muito, muito linda. Enfim, aí nós vamos ver se a gente já se organiza, então, para a semana que vem, quem sabe já jogar aí e distribuir, porque a gente não sabe quando isso vai terminar, né? Então... Olha só, vocês sabem que vocês podem contar comigo, né? Obrigada. Obrigado. Tatiana, só completando, essa semana o Enan teve encontro com a ministra Damares Alves, né? Ela já sabia da nossa história, ela esteve na nossa cidade. E ela me surpreendeu demais. A gente te mandou os vídeos aí. Tá tudo na página dela aí de ontem para hoje, né? Ela colocou ontem à noite. A fala dela, né? Em relação ao autismo, em relação à inclusão. Então, a gente acredita, assim, que existe possibilidade, né, de um mundo melhor, de um mundo mais tolerante, das pessoas conhecerem, não é uma questão de capacitismo, não é isso, mas assim como a gente já tem o deficiente auditivo, que já está lá incluído, que está lá trabalhando, né,
a gente acredita que com o autismo também não será diferente. Então, a gente não guarda mágoa no coração pelas coisas que aconteceram. A gente vê que a gente está aí para quebrar essas barreiras, como foi lá atrás, quando ele era pequeno. Ele não fala que ele vai se beneficiar, por exemplo, pelos teus filhos, pelo teu filho que está vindo, pela outra geração que está vindo, porque ele sabe que eles vão encontrar um mundo melhor e mais tolerante. Então, assim, é doído, mas está valendo a pena, porque a gente sabe que a gente está abrindo caminhos, né? Quebrando essas barreiras. É uma uma coisa que eu sempre falo, né? Eu subi ao topo da montanha e vi a terra prometida. Só que eu não vou entrar na terra prometida. Então, que os seus filhos, que os filhos das pessoas que estão aqui, que hoje são crianças assistindo, eu peço para que vocês entrem na terra prometida, na terra da inclusão, na terra que é um direito na terra que é de vocês por eleição e por direito. Entrem na terra prometida. Mas eu torço muito para que você entre sim nessa terra prometida. E no que depender da gente, você entra nessa terra prometida sim, viu, doutora Enan? Trata-se de um jovem rapaz, né? A gente está falando com um jovem rapaz de 28 anos e que tem muita coisa pela frente. Eu tenho certeza, Enan, você está só no início da sua história. Você tem muito ainda a agregar para muitas, muitas famílias e muitos autistas. E não só autistas, né? Com outras pessoas que têm as suas dificuldades, as suas barreiras. E hoje a gente está aqui falando desse rompimento de barreiras, né? E das dificuldades do dia a dia, porque você vence uma hoje, amanhã aparece outra, né? Funciona desse jeito. E a gente vai rompendo e avistando mais, né? E assim é a nossa vida. E eu fico muito feliz de tê-lo aqui. E agora, caminhando aqui agora para o final, né, desse bate-papo tão gostoso, que eu acho que dava pra gente ficar aqui mais ou menos até amanhã, eu acho que... Calma, Enan! Calma, Enan! Eu acho que agora a gente vai fazer a nossa brincadeirinha de sempre, tá bom? Enan, sempre que eu tô entrevistando alguém, pro final eu deixo uma brincadeira. Eu vou falar 10 palavras e você faz um comentário a respeito de cada palavra, pode ser? Pode ser. Então vamos lá, vamos começar. Ô, Érica, ó, fica longe, porque vai ter resposta que mãe não fica perto, não. Olha só, Enan, vamos começar por amor. Amor. Que falta no mundo. Viagem. Israel. Cidade. Uma cidade que você vai e gosta. Cidade Curitiba. Também adoro Curitiba. Perfume. Perfume amadeirado. Livro. Expressamente. Claro. Já vai ser o nosso best-seller. Mulher bonita. Eu gosto. Boa, boa. Filme. Filme Até o Último Homem. Ótimo. Beijo. Beijo é uma forma que a espécie Homo sapiens utiliza para expressar afeto. Isso mesmo, adorei. Crianças. Criança eu gosto de algumas crianças, mas não das muito bagunceiras. Tá certo. Não vai poder vir aqui, não. Vamos lá. Família. Família, a minha. Amo minha família. Hobby. Desenhar. E por último, Bíblia. Bíblia, amo, sou um leitor da Bíblia. Já li a Bíblia toda, quando eu tinha 12 anos de idade. Livro sagrado, manual para a vida.
Então, pessoal, esse é o Enan Rezende, nosso doutor Enan, que vem fazendo história aí com a mãe ao lado, né? Lembrando que todo homem tem uma grande mulher ao lado, né? E nesse momento eu tô vendo uma grande mulher aí do seu lado, Enan. Nunca na frente, nunca atrás, sempre do lado, né? E eu te parabenizo. Eu sei que tem coisas que são dificultosas, que vão aparecendo em razão dessa exposição, mas eu te digo, como uma pessoa que está bem antenada nas mídias, né, que essa sua exposição, Enan, fez muito mais bem, né? Então, se você arrepende dia sim, dia não, vamos passar a arrepender só uma vez na semana. E muito obrigada pela presença de vocês. Estão convidados novamente a estar aqui. Aliás, o canal é de vocês. Quando precisar, estamos aqui. Quando tiver divulgação do livro, estamos aqui. Divulgação de matérias, estamos aqui. Porque eu tenho certeza que o que vier de vocês é aquilo que vai ao encontro, né? De encontro, aliás, com o que a gente pensa, né? Vai de encontro com as nossas vontades, que é a inclusão verdadeira, o despertar da empatia nas pessoas. Muito obrigada, gente. Vou abrir para vocês fazerem as suas considerações finais. Obrigado. Queria mandar um abraço para todos que assistiram, agradecer por essa live, te agradecer, Tatiane, pelo convite. Eu fiquei muito feliz de ter participado, gostei bastante. Se me convidar outras vezes eu virei, com certeza, e de coração, muito obrigado. Eu que agradeço, Ana. Érica? Obrigada. Você e a gente junto aqui, a realização de um sonho que eu tinha, viu? Estar com você. Sempre te admirei demais, você não tem ideia. Oh, beijo, obrigada, gente. Ó, obrigado. Beijo, fica com Deus, viu? Obrigadão. Tchau. Ai, gente, tô até arrepiada aqui, ó. Bom demais, né? Mas olha, não vai embora não, porque daqui 10 minutinhos a gente vai falar sobre depressão, ansiedade em épocas de pandemia. A psiquiatra Roberta Lara vai estar aqui conosco para falar sobre isso. E olha, com certeza são assuntos que vão ser de interesse de todos nós, tá bom? Não vai embora não, volta aqui daqui 10 minutinhos, tá bom? Um abraço, gente. Beijo, fiquem com Deus.